Locomoção e impressão. Problema 1. Lúcia ainda relembra do nascimento de sua filha Heloísa, que esta nasceu sem respirar e só voltou à normalidade após 10 minutos de angústia. Hoje, a criança apresenta sequelas de um tipo de paralisia cerebral decorrente de um episódio hipóxico isquêmico. Isso acarretou prejuízos nas funções motoras cerebrais devido às lesões em áreas específicas do planejamento motor voluntário. Atualmente, Heloísa está em acompanhamento multiprofissional. As palavras-chave, eu elenquei: nasceu sem respirar, 10 minutos de angústia, paralisia cerebral, sequelas, episódio hipóxico isquêmico, prejuízo nas funções motoras, lesões em áreas específicas do planejamento motor voluntário. Os objetivos: compreender os mecanismos fisiopatológicos associados ao nascimento sem respiração e o impacto da asfixia neonatal. Segundo objetivo: explorar as sequelas da paralisia cerebral. Terceiro, investigar o episódio hipóxico isquêmico e consequências neurológicas. Quarto, analisar o impacto das lesões cerebrais nas funções motoras. E quinto, compreender a importância do acompanhamento multiprofissional no manejo da paralisia cerebral. Então, vamos lá, Os mecanismos fisiopatológicos do nascimento sem respiração. Nesse período, acontece que o bebê ele está em transição fetal para a vida extrauterina, E no nascimento ocorre uma transição crítica na circulação fetal, que é dependente da placenta para a circulação neonatal, onde os pulmões assumem a função de oxigenação de sangue. Isso exige que o recém-nascido ele inicie a respiração espontânea imediatamente após o parto. Na primeira respiração, desencadeia uma série de mudanças fisiológicas, incluindo a absorção do líquido alveolar, a expansão pulmonar e o aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, necessário para a troca gasosa adequada, Então, a asfixia neonatal, ela refere-se a uma condição em que o recém-nascido não consegue iniciar e manter essa respiração espontânea imediatamente após o nascimento. Isso resulta em uma hipoxemia, que é um baixo nível de oxigenação no sangue, e hipercapnia, que é o nível elevado de dióxido de carbono no sangue. E, consequentemente, isso vai provocar uma acidose metabólica e respiratória. A falta de oxigênio leva à falência multissistêmica, que se não for corrigida rapidamente, o coração e o cérebro são os órgãos mais vulneráveis a sofrer grandes prejuízos. Respostas fisiológicas à asfixia, Vai ter o GASP, que nos bebês, nos primeiros minutos de asfixia, o bebê ele tenta recuperar a oxigenação e ele faz uma respiração ofegante e irregular, Que ela é por esforço. Aí vai causar também a bradicardia e a hipotensão. A bradicardia, a hipoxemia severa, ela provoca a bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, e a hipotensão, que é a queda da pressão arterial, que isso leva a comprometer ainda mais a perfusão de órgãos vitais. Impactos da asfixia prolongada, neonatal prolongada. O tempo ele é crucial nesse momento de ressuscitação. Dentro de poucos minutos, pode resultar em uma recuperação completa, mas no caso dela, que foram 10 minutos, demorou bastante, isso aumenta o risco dela ter alguma lesão hipóxico-isquêmica e causar morte celular, morte das células cerebrais e dos neurônios. A asfixia prolongada ela leva a um desequilíbrio iônico, edema cerebral e morte celular, em regiões como o hipocampo, gânglios da base e o controle e em áreas críticas, como é que se chama?
prejudicando o controle motor, memória e equilíbrio. Agora sobre as intervenções e os prognósticos, né? A reanimação neonatal, ela é essencial para restaurar a respiração e a oxigenação. Isso pode incluir a ventilação por pressão positiva, massagem cardíaca e, em alguns casos, pode entrar com medicações como a epinefrina. O tempo de eficácia da reanimação determina o prognóstico. Intervenções dentro dos primeiros minutos são mais eficazes para prevenir os danos cerebrais, né, e mais graves. Prognósticos: bebês que nascem de reanimação prolongada, os bebês que necessitam de reanimação prolongada, eles têm um risco significativo maior de desenvolver sequelas neurológicas, como paralisia cerebral, distúrbio de aprendizagem. Agora falando um pouco mais sobre o segundo objetivo, né, que eu coloquei, explorar as sequelas da paralisia cerebral. Para começar, vamos definir que ela é um grupo de distúrbios permanentes do desenvolvimento motor e da postura, né, causado por limitações de atividades que são atribuídas a perturbações não progressivas que ocorrem no cérebro durante o desenvolvimento fetal ou infantil. Essas perturbações, elas podem ocorrer antes, durante e após o parto. E são associadas a anormalidades sensoriais, perceptuais, cognitivas, comunicativas, comportamentais, além de distúrbios musculoesqueléticos secundários. Ela pode ser classificada em 4 tipos: a espásticas, discinesia, ataxia e a mista. Pulando um pouco mais para poder ganhar tempo, falando sobre a etiologia e os mecanismos de lesão. As causas podem ser pré-natais, né, que tem a infecção intrauterina, anormalidades genéticas e congênitas, exposições a toxinas e a medicamentos durante a gravidez. As causas perinatais, que vai ser, no caso da Heloísa, a hipóxia e isquemia perinatal, né, que pode ocorrer devido à asfixia neonatal, como no caso dela. Isso leva a danos cerebrais em áreas responsáveis pelo controle motor. Exatamente o caso dela, prematuridade. E também tem as causas pós-natais, né, que são infecções cerebrais, lesões traumáticas, icterícia, né, severa. E aí nós vamos ter também lesões especiais e suas consequências, como a paralisia, lesões no córtex motor, nos gânglios de base e no cerebelo. Isso tudo, então, vai causar impactos na qualidade de vida dessa criança, né? E no desenvolvimento dela. Mobilidade e independência. A paralisia cerebral, ela pode variar de gravidade, desde leve, né, permitindo uma mobilidade quase normal, e até grave, né, que ela necessita total de auxílio em todas as atividades diárias. Dificuldades na integração escolar e social. A criança com paralisia cerebral, ela pode enfrentar desafios para se socializar, para se integrar, né, com as outras crianças, devido às deficiências físicas e cognitivas. A inclusão social e o suporte psicológico são essenciais para o bem-estar e o desenvolvimento dela. Outras intervenções terapêuticas, vamos ter a fisioterapia, né, com foco na manutenção da amplitude do movimento, prevenção de contraturas e melhora na força, né, muscular, controle muscular. Vamos ter o uso de ortese, né, que é o dispositivo de mobilidade auxiliar na caminhada e postura, terapia ocupacional, adaptações do ambiente, terapias na fala, tratamentos médicos, medicamentos antiespásticos e cirurgias ortopédicas. Falar um pouco sobre o episódio hipóxico isquêmico e suas consequências neurológicas. Eu vou tentar ser bem breve, né? Começando definindo que o episódio hipóxico isquêmico, ele ocorre quando há uma diminuição significativa do fluxo sanguíneo, né? E para o cérebro, particularmente no recém-nascido. Isso pode ser causado por asfixia durante o parto, que eu já falei anteriormente, ou um desprendimento prematuro da placenta, colapso do cordão umbilical ou qualquer condição que possa comprometer a oxigenação fetal.
As consequências neurológicas são a encefalopatia hipóxico-isquêmica, que ocorre devido a essa lesão cerebral causada pela falta de oxigênio, levando a danos neurológicos às células da glia. Lesões cerebrais especiais, gânglios da base, tálamo. Áreas envolvidas no controle motor, frequentemente danificadas, levando a distúrbios motores como a paralisia cerebral. O córtex cerebral ele tem grande importância porque ele pode resultar em déficits cognitivos e sensoriais. O hipocampo, lesões que afetam a memória e o aprendizado, né, e outras manifestações clínicas, como a epilepsia, que pode desenvolver devido à consequência de cicatrizes cerebrais, né? E de outras deficiências cognitivas de desenvolvimento que afetam a aprendizagem e a função executiva da criança. Agora, partindo para o objetivo 4, que é analisar o impacto das lesões cerebrais nas funções motoras. Lesões cerebrais, elas, em áreas como o córtex motor, córtex premotor, gânglios da base e cerebelos, elas impactam nas funções motoras de maneiras diversas. Essas lesões, elas podem causar uma fraqueza muscular, né, que é chamada paresia, estapacidade, que é a rigidez muscular, apraxia, que é a incapacidade de realizar movimentos coordenados, e ataxia, que é a falta de coordenação. E movimentos involuntários, como a distonia e a coreia. Essas alterações, elas prejudicam a mobilidade e a independência das atividades diárias e afetam a qualidade de vida da criança. Muitas vezes, exigindo intervenções terapêuticas para melhorar a funcionalidade. Sobre o objetivo 5, né, que era examinar a importância do acompanhamento multiprofissional no manejo das paralisias cerebrais, é importante destacar que esse cuidado, né, com a criança com a paralisia cerebral, ela requer uma colaboração de uma equipe multiprofissional, incluindo médicos e fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos, e onde essa abordagem integrada ela é crucial para abordar as diversas necessidades da criança, como a melhora da mobilidade, desenvolvimento da fala, suporte emocional e a adaptação nas atividades diárias. O acompanhamento contínuo e personalizado, ele visa minimizar a independência e a qualidade de vida da criança, promovendo seu desenvolvimento global.